Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. O tema do podcast dessa semana é citricultura, que terá um mapeamento de estoques de carbono e fauna silvestre. A Embrapa e o Fundo de Defesa de Citricultura, Fundecitrus, vão iniciar em conjunto um trabalho de investigação científica para quantificar os estoques de carbono e identificar também a fauna silvestre presente no cinturão citrícola do estado de São Paulo e regiões do sudoeste do Triângulo Mineiro. O cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste de Minas é a principal região produtora de laranja para suco do planeta. A pesquisa é inédita e vai estimar os estoques de carbono em mais de 600 mil hectares de pomares de citros e de vegetação nativa, em propriedades brasileiras. O trabalho vai abranger o levantamento de fauna silvestre, importante indicador de qualidade ambiental. Os resultados vão mostrar quanto carbono a citricultura nacional estoca. Dados serão disponibilizados em plataforma online de acesso público. Para entender um pouco mais sobre esse projeto, eu convidei os 3 pesquisadores que terão um papel fundamental neste mapeamento. Vamos conhecer, então, o currículo destes pesquisadores. Lauro Nogueira Júnior é pesquisador da Embrapa Territorial, líder do projeto, é agrônomo, doutor em recursos florestais pela Exalc-USP, tendo estudado no doutorado Estoque de Carbono na Fitomassa e Mudanças nos Atributos do Solo. É pesquisador da Embrapa desde 2011. Carlos César Ronquim, pesquisador também da Embrapa Territorial, engenheiro agrônomo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar. É pesquisador da Embrapa desde 2006. Anteriormente, atuou no IBAMA em projetos de cooperação internacional na região amazônica. Também teve experiência no setor privado. José Roberto Miranda, pesquisador da Embrapa Territorial, é biólogo com doutorado em Biologia e Ecossistemas pela Universidade de Montpellier, na França. É pesquisador da Embrapa desde 1989, tendo atuado especialmente nos temas de biodiversidade, ecologia e também de ecologia de povoamentos, agricultura orgânica, gestão ambiental e planejamento e gestão de território. Coordenou o trabalho de monitoramento da fauna silvestre em fazendas de cana-de-açúcar do Grupo Balbo. Bem, essas metodologias diferentes que nós vamos ver aqui vão ser utilizadas para as áreas de produção e de preservação. A primeira vai envolver a pesagem de árvores por amostragem para calcular a quantidade média desse carbono estocado em cada uma. Elas serão pesadas no campo e depois secas para então se checar as estimativas por planta, por hectare e para o cinturão citrícola. Nós vamos começar então esse podcast chamando o Lauro para trazer para a gente essas informações. O Lauro, que é o líder deste projeto, vai poder falar para a gente de uma forma geral sobre ele e como diretamente esse projeto vai atuar na estimativa dos estoques de carbono. Lauro, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk, é um prazer receber você aqui hoje. Obrigado, Ângela, pelo convite aí. Parabéns aí para vocês pela essa iniciativa aí da Climatempo, né, de estar trazendo esse tema aqui muito importante para a citricultura nacional. Ronquim, também é um prazer ter você aqui hoje com a gente. O prazer é todo meu estar participando aqui desse podcast e da iniciativa de vocês da Climatempo. José Roberto, para você também, muito obrigada pela sua participação. Prazer ter você aqui no podcast com a gente nesse episódio. O prazer é todo meu, na verdade. Nós vamos falar sobre temas importantes, né, para a agricultura brasileira e para o agro brasileiro. Então, eu quero já felicitar a iniciativa que vocês tiveram com isso e vou dar uma pequena contribuição nesse sentido. Obrigado.
Então, vamos começar esse bate-papo com o Lauro. Lauro, conta para a gente sobre esse trabalho, né, de uma forma geral, o papel do carbono como indicador de sustentabilidade. É isso, Ângela. A gente, há algum tempo, já vem conversando com a Fundecitrus, né, para poder articular algum trabalho junto ao fundo, né? E veio essa ideia, né, de a gente fazer um estudo, né, do carbono e da fauna, né, silvestre nos pomares de citros. E realmente o estoque de carbono é um indicador muito importante aí, né, principalmente hoje em dia que nós temos aí as questões das mudanças climáticas, né, cada vez mais evidentes, né, principalmente para o produtor, né, que está ali no campo, né, ele realmente sente muito essa questão das mudanças climáticas, né. Então a gente entendeu um pouco mais esse estudo, esse trabalho aí de estoque de carbono, como é que os produtores realmente estão estocando carbono nos pomares, nas áreas de conservação, é muito importante, acho, para a contribuição aí para as metas nacionais relacionadas à mitigação da mudança do clima, né? E como que será feito esse levantamento dos estoques de carbono na área de vegetação nativa? Bom, esse é um trabalho que a gente vai fazer de maneira indireta, né? Então vai ser um estudo, uma metodologia indireta, né? A gente vai utilizar mapas de satélite, né? Que a gente vai ter mapas de uso e cobertura da terra, né? Nessas áreas de conservação, né? Vamos utilizar também os dados do SICAR, né? Do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, né? Do Ministério do Meio Ambiente, né? Um trabalho muito bacana aí do Cadastro Ambiental Rural, que todos os produtores estão aderindo, né? Fazendo o seu cadastro. Então a gente vai cruzar essas informações de dados indiretos, né? Por imagens de satélites, os dados que os próprios produtores colocaram no Cadastro Ambiental Rural, e por meio de também mapas do IBGE de tipos de vegetação que tem nessas áreas de conservação, né? A gente está falando de áreas de preservação permanente, reservas legais, né? Essas áreas que os produtores destinaram, né? Então a gente vai por meio de mapas do IBGE, meio de imagens de satélite, e também dados de carbono de instituições que realizaram pesquisas, de quanto tem estoque de carbono no sistema radicular de uma floresta estacional semidecidual, de um cerrado, quanto que tem na parte aérea. Então, a gente vai juntar essas informações, são dados secundários, né? Então, são avaliações indiretas. A gente vai ter algumas maneiras também de validar esses dados. Então, a gente vai fazer também estudos de solo nessas áreas de conservação, né? Alguns estudos de alometria também, né? Vamos medir algumas árvores, aplicar equações alométricas e ver também se o que a gente está vendo nesses mapas de uso e cobertura da terra, esses mapas de vegetação, eles batem com os estudos científicos. Aí a gente vai criar uma tabela, né, de quanto que tem de carbono nesses compartimentos, né, biomassa aérea, sistema radicular, solo. Vamos utilizar um software bem interessante, né, da Universidade de Stanford, né, que é o INVEST, né, um software que faz avaliação e valoração de serviços ambientais, né, um deles o carbono, né, muito importante, né. Então a gente vai utilizar esse software para poder fazer essa análise, né, com esses dados, que a gente vai ter os dados de entrada, né? Então, é uma análise bem indireta, mas que tem dados muito confiáveis, né, para a gente poder entender como é que está a dinâmica do carbono nesses compartimentos que a gente avalia: solo, biomassa aérea, biomassa radicular, serapilheira, né? Então, é um trabalho de avaliação indireta, né, mas que traz resultados muito robustos, né? Sim. Lauro, o carbono ele fica acumulado tanto no corpo da planta quanto na sua matéria orgânica. Explica para a gente como que essas plantas acumulam carbono. Esse é um processo biológico muito interessante aí, né? Então, a planta ela vai captar o CO2 atmosférico, né? Esse CO2 que já está em grande quantidade, né? Então, tem estudos mostrando que nos últimos 100 anos, né, o aumento de CO2 na atmosfera é muito grande. Né? Então, a planta captura esse CO2, né, que é um gás de efeito estufa, né, que está ali para poder realmente manter a temperatura na Terra, né, assim, em níveis ideais, né. A planta captura, por meio da fotossíntese, ela vai incorporar esse CO2, vai quebrar essa molécula do CO2 e colocar o carbono dentro da biomassa, né. Então, ela estoca o carbono, né, esse que está no CO2 atmosférico, nos seus componentes, né, na folha, no fruto, no tronco, nas raízes, né. Com a decomposição, quando vai caindo as folhas, caem os frutos, os cascos das árvores, enfim, vai caindo bastante coisa no solo, vai formando a serapilheira, a gente chama uma matéria morta que está no chão. Ela vai, por meio de micro-organismos, né, fungos, bactérias, vai se decompondo e vai incorporando na terra, que o pessoal chama que é o principal sumidouro de carbono atmosférico, né, é o solo, né? Porque realmente ali ele vai deixando essa matéria orgânica decomposta, né, em maneiras de serem mais difíceis de serem liberadas para a atmosfera novamente, né? Então,
é esse processo, o processo da fotossíntese, né, que captura o CO2 atmosférico, né, e incorpora o carbono na biomassa viva e também na biomassa morta, que se decompõe e depois se incorpora ao solo. Sim. Isso que você comentou é bastante interessante, porque esse estoque todo ele é um indicador básico, né, de qualidade ambiental e é utilizado muito em fóruns internacionais, né, como o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, onde a gente tem vários brasileiros que atuam também escrevendo os artigos desse relatório. Então é importante, já que a gente está numa época onde as mudanças climáticas são assunto hoje, né, na área do agronegócio, então é importante a gente enfatizar que isso é um trabalho importante de ter esse indicador básico. Eu queria te perguntar também, Lauro, a respeito, a gente entende que esse trabalho, esse projeto, vai criar uma base de conhecimento sobre o setor citrícola, não é mesmo? Sim, vai trazer essa questão ambiental, né? A gente estuda muito a questão de produção, né? O quanto que a gente está produzindo de suco de laranja, de limão, enfim, né? Essa parte de produção econômica era bem estudada. A parte ambiental que a gente realmente estava buscando essa parceria com o Fundecitrus para entender um pouco mais essa contribuição, né, que os citricultores, né, estão dando para o meio ambiente, né? Então, estudar o carbono, que nem você falou, ele tem uma relação muito grande. Talvez o nosso colega, o Roberto Miranda, o José Roberto Miranda, ele fale um pouco a respeito, porque o carbono ele tem relação com outros aspectos, no caso a biodiversidade. E tem estudos, né, no planeta, estudos muito renomados, que falam que lugares com mais carbono têm a maior biodiversidade, né, inclusive na fauna. Então, é realmente um indicador muito importante, né, é o principal gás de efeito estufa. Então, a preocupação do IPCC, que nem você citou, né, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, é muito grande em cima do CO2, né? E ele é o principal, assim, vamos dizer, mercado de carbono é aquecido pelo carbono, né? E geralmente o carbono nas áreas florestais e áreas agrícolas, né? Laura, e como que esse trabalho de base ele vai poder servir no futuro para subsidiar programas de pagamento assim por serviços ambientais e ecossistêmicos? Bom, realmente são muito relacionados, né? O carbono está muito relacionado ao ciclo do carbono, então é um serviço ecossistêmico muito importante aí para o planeta Terra, né? Existem já iniciativas dentro do governo federal, o programa Floresta Mais, que tem algumas linhas, né, que eles vão colocando novas linhas de pagamento por serviços ambientais. Uma delas é o Floresta Mais Carbono, né, que eles vão buscar remunerar, né, por esses serviços ambientais, né, que os produtores, né, a natureza que faz o serviço ambiental, mas quem está ali zelando, quem está cuidando dessa natureza nas propriedades são os produtores rurais, né? Então a ideia de governos, de organizações não governamentais, de empresas, é remunerar esse serviço que os produtores rurais fazem, né, para o meio ambiente, para a sociedade, enfim. Então, existe uma relação muito grande aí desses pagamentos por serviços ambientais com o sequestro de carbono, os estoques de carbono, né? Certo. Eu espero que nossos estudos realmente sirvam de base, né, tragam indicadores, né, o quanto que tem de estoque de carbono e possa servir de parâmetros para esses pagamentos, né, que o governo ou empresas estão planejando, né? Sim, interessante. Eu vou chamar agora para esse bate-papo o Carlos César Ronquin, né, que está aqui com a gente hoje nesse episódio, que vai ser o responsável aí pelos cálculos dos estoques de carbono nas áreas de produção. Ronquin, conta para a gente como que será o trabalho nessas áreas produtivas. Então, explicando mais detalhadamente, o que o Lauro falou, ele vai determinar o carbono nas áreas florestais e de uma forma indireta. A minha parte vai ser determinar o carbono nas áreas de citros, em cada hectare de citros. Então, vão ser determinações diretas. Então, o que vai ser? Vai ser um trator que vai entrar lá, ele vai tirar uma planta inteira de citros, tirar com raiz, com caule e tudo. Essa planta ela vai ser serrada com motosserra, vai ser toda dividida, porque a planta ela tem água no seu interior. Então, depois, essas plantas vão ser secas, elas só vão ficar com carbono e alguns nutrientes. E depois de secas, em estufa, a gente vai determinar a quantidade de carbono nessas áreas de citros. Isso é que é uma parte inédita. Por quê? Normalmente o carbono ele é determinado nas áreas naturais. Então, sempre sabe-se quanto tem de carbono em floresta nativa. Algumas
florestas exóticas também, como eucalipto, também é comum. Mas na agricultura, isso não é comum. Então, isso vai ser feito agora com citros. Já foi feito até um trabalho antes que eu fiz quando eu entrei na Embrapa, com citros, com café, mas foi um trabalho bem simples. Esse vai ser um trabalho bem mais robusto, com o apoio da Fundecitrus. E uma área bem maior hoje, que, como você falou, são 370 mil hectares do interior de São Paulo e o sul de Minas. Sim. E me fala uma coisa, Ronquim, esse ineditismo desse trabalho que será feito agora, né, vai trazer uma geração aí de informações para o setor produtivo muito grande. Como que vocês pretendem, né, copilar essas informações e levar esses resultados até para os produtores rurais que estão no campo no dia a dia, nessa rotina? Então, porque o suco hoje de laranja ele é muito exportado e todo consumidor e as empresas hoje estão exigindo cada vez mais uma produção ambientalmente correta. Uhum. Então, esses dados valerão mostrando talvez que o citros ele é uma produção mais sustentável, como pode ser um carbono zero. Talvez anular essa emissão de carbono na cultura, se isso ocorrer. Então, isso é um valor que o consumidor ele quer saber desse valor, que ele está consumindo um produto mais sustentável. Então, isso acho que vai ajudar. Sim, isso quer dizer, então, que a gente pode até futuramente encontrar aí dentro das garrafas de suco de laranja que vem desse parque citrícola, um selo lá, né, ambientalmente correto, 0% estoque de carbono, nesse nível. Você está bebendo um suco de laranja carbono zero, ou Sim. com uma menor emissão de carbono, ou com uma emissão de carbono com práticas mais sustentáveis que tenta emitir o mínimo possível de carbono, comparado com um cultivo convencional, ou comparado com um cultivo de outros países, ou com um mais tecnificado. Bacana. E é isso. E o José Roberto, que está aqui com a gente também, queria convidar ele para participar desse bate-papo, para falar então, José Roberto, desse papel, né, da biodiversidade como indicador de qualidade ambiental. Como será feito esse monitoramento da fauna? Bem, a Embrapa já trabalha há algumas décadas, né, sobre essa questão da biodiversidade de fauna silvestre dentro dos sistemas agrícolas. Esse trabalho, obviamente, ele passa pelo levantamento da fauna encontrada, né, em fazendas de citricultura. Esse estudo da Fundecitrus vai viabilizar ter uma ideia melhor de como a citricultura tem contribuído em termos de política pública conservacionista. Porque mesmo se não existe um label, um selo para isso, a gente pode evidenciar que esse trabalho vai trazer o valor e a harmonia que a fauna silvestre encontra dentro desses sistemas de cultivo. Esse trabalho é óbvio que vai exigir muito campo, né? Porque a fauna, diferentemente dos meus colegas, não menosprezando o que eles disseram, mas ela tem hábitos. Ela pode ser diurna, pode ser noturna, ela se move, ela é migratória, uma parte das espécies, né? São aves migratórias que passam só durante um período. Então, é um trabalho muito exaustivo em relação aos trabalhos de campo. Será feito isso através de equipes que irão a campo, e essas equipes vão trabalhar, então, sobre o território dessas fazendas. E esse território, ele, obviamente, ele possui ambientes diversificados, dos quais a área de lavoura é um deles, né? É claro que os cuidados, a forma, as técnicas, os processos utilizados pelos agricultores podem contribuir muito, como o Lauro colocou, quer dizer, o carbono, ele é importante, por quê? Porque uma vez que esses resíduos vão para o solo, vão ser decompostos, existe uma série de micro-organismos, mas também de meso-organismos. Quando eu digo meso-organismos, são, por exemplo, larvas de besouros, minhocas, são animais que podem servir de alimento para a fauna de invertebrados silvestres. Então, quanto mais carbono, mais nós teremos uma fauna que está trabalhando no processo de composição desses resíduos, né, vegetais que vieram das plantas. E, obviamente, quanto mais alimento,
Alimento é uma coisa básica, maior será a riqueza em espécies e também o número de indivíduos que existirão nessas populações, né, de animais silvestres que estão utilizando aquele espaço das fazendas, né, e dentre eles o espaço da lavoura, da citricultura em si. E como que a fauna presente, então, nessas propriedades, ela pode ser benéfica aí para a citricultura brasileira? A fauna silvestre, ela pode, isso apesar de não ser muito mensurado, mas provavelmente, no caso da citricultura, a fauna silvestre deve exercer um papel positivo, porque existem muitas doenças que atacam os citros que usam vetores, e esses vetores, em geral, são insetos, né? Mesmo que ele não seja praga em si, pode ser um vírus que ele transmite, pode ser uma bactéria, etc., mas é transmitido por esses vetores insetos. E a fauna silvestre, grande parte dela, ou pelo menos, por exemplo, no caso das aves, todas as aves consomem insetos, porque a proteína que elas necessitam vem dos insetos, mesmo se elas comem alguma matéria vegetal, né? Então, a gente pode supor já, a priori, como já são estudos que fizemos em outras regiões, de que há um controle sobre as populações de insetos, né? E, nesse caso, insetos que podem ser nocivos para a produção de citricultura. Ô José Roberto, então, você e a sua equipe vão seguir aí as pegadas desses ninhos, dessas aves, e aí vocês vão buscar os vestígios principais, então estudar isso também dentro dessa fauna. O estudo de fauna silvestre, ele requer muitas artimanhas do ponto de vista técnico, não científico, técnico. Realmente, científicos são hipóteses, como nós estamos gerando aqui, de que há um controle de populações de insetos, de que a fauna não se reparte aleatoriamente dentro do espaço de uma fazenda, porque lá existem áreas de reserva natural, existem as APPs que bordam os cursos d'água, né? Existe a fauna que vai explorar até para fazer ninho, etc., dentro de uma cultura como citros, que tem uma arquitetura espacial diferente de uma pastagem, né? Fazer um ninho no chão é diferente fazer ali no pasto. Agora, se você oferece uma arquitetura de lenhosos, vamos dizer assim, baixos, como são os citros, ali tem oportunidade para nidificação. Esse trabalho ele requer, sobretudo, observação direta. Essa é a primeira coisa. Então, são equipes que irão a campo em cada tipo de ambiente de uma fazenda e vão fazer uma varredura, levantamentos dentro desse tipo de situação ambiental, né? E serão observadas, detectadas, identificadas visualmente as espécies. Mas existem outros subterfúgios que também nos permitem identificar a presença das espécies de animais silvestres, tais como tocas, ninhos, fezes, pegadas. Existe uma série de coisas que podem nos permitir de identificar a ocorrência de animais que nós não pudemos visualizar. Também colocaremos armadilhas fotográficas. Essas armadilhas fotográficas, elas são sensíveis ao movimento, né? E ali, se os animais passarem por aquele local, seja de dia, seja de noite, nós teremos a oportunidade de detectar a presença deles através dessas fotos, vídeos, etc., que nós vamos obter. Então, é um trabalho muito exaustivo no campo e depois, claro, que a gente vai aplicar, então, coisas tais como índices de diversidade, índices de riqueza. Nós vamos aplicar métodos científicos sobre esse conjunto de dados para gerar informações que possam traduzir o quanto é harmoniosa, né, a relação entre agricultura e fauna silvestre e, obviamente, quanto maior a riqueza, mais importante isso vai ser. O segundo aspecto Diga, você queria dizer algo ou não?
Não, você me lembrou de uma coisa agora, de um aspecto aqui, que é do clima, né? Porque assim, é um fator muito de temperatura e umidade, é um fator que leva em consideração o comportamento dessa fauna, né? Nas diferentes aí, estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Positivo, está exatamente certo. Você já pode fazer parte da nossa equipe, porque realmente há ciclos, né, de condições ambientais. Esses ciclos, como eu disse anteriormente, pode coincidir com a ocorrência de espécies migratórias, né? Pode ocorrer com espécies, por exemplo, os répteis em geral, eles acumulam gordura no corpo deles. E quando chega o período mais seco, onde o alimento é mais escasso, eles se intocam e vivem dessa gordura que eles estocaram, entendeu? Eles sabem que o esforço para buscar alimento vai gastar mais energia deles do que eles vão obter com esse alimento, né? Isso é uma questão importante. Eu queria também lembrar um fato, que não só a riqueza em espécies pode traduzir, vamos dizer, ambientalmente uma qualidade importante para aquele ambiente, né? Quando a gente diz ambiente, a gente está falando de fazendas com o uso de lavouras, etc., mas também a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção. Isso é o caso que nós já encontramos em muitos estudos feitos análogos a esse. A ocorrência de espécies em extinção denota que aquele ambiente ele está sendo muito favorável à implantação de um conjunto muito grande de espécies. Em geral, essas espécies são carnívoros, né? Então, onça parda, gaviões, para mudar um pouco de grupo, né? Animais carnívoros, né? Cachorros do mato, etc., etc. Outros felinos, né? Que nós temos uma grande quantidade de felinos. A simples ocorrência deles já é um indicativo de que aquela área ela está oferecendo condições muito importantes e muito significativas para a implantação dessas espécies. E só para terminar isso, eu diria também a presença de filhotes. Então, quando você vê uma onça parda, adulto, a gente fica feliz. Agora, quando a gente vê uma situação dessa, de cultura, né, de uso pela agricultura, a presença de uma onça parda com 1, 2 filhotes, aí isso é uma alegria, é um regozijo para nós. Porque não só ela está podendo usar, mas ela está podendo fazer o melhor de tudo, é se reproduzir e dar continuidade à prole e à presença daquela espécie dentro daquele ambiente. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o Ronquim agora, né? Porque a gente tinha comentado na sua fala sobre a região, né? Esse parque citrícola produzia aí 6 de cada 10 copos de suco de laranja consumido no mundo. E nos últimos 30 anos, né, por causa da eficiência no controle de pragas e doenças dos citros, né, os tratos culturais que os produtores realizam e também, é claro, a chegada da tecnologia no campo, a gente viu a produtividade média da região dobrar. Ô Ronquim, conta para mim o que te traz aí, né, o seu maior desafio nesse trabalho e a sua maior dificuldade, né? O que você vai enfrentar aí durante esse mapeamento todo? Então, a gente tem uma proposta, além de fazer essa análise de carbono agora, também fazer um inventário dessas áreas de carbono, o que seria não só o que as plantas estão acumulando, mas também o que elas estão emitindo. Então, a gente vai ter que ter um conhecimento muito profundo das técnicas que cada produtor está usando, e técnicas mais sustentáveis. E talvez depois isso talvez seja uma indicação para esses produtores que essas técnicas são mais sustentáveis, elas acumulam mais carbono, emitem menos carbono e talvez sejam até menos custosas e mais rentáveis para a cultura. Talvez seja esse um grande resultado e talvez esse desafio de saber, de conhecer essas técnicas mais sustentáveis de cada produtor. Ou seja, depois desse trabalho todo, desse projeto concluído, a gente vai poder ter um mapeamento, uma estimativa produtiva e até, quem sabe, no futuro, precificar melhor essa laranja? Exatamente, porque como nós vamos saber quanto estão emitindo, principalmente a citricultura brasileira, em relação, por exemplo, a outros países,
ou alguns produtores que se cadastrarem como mais sustentáveis, eles poderão vender esse suco de laranja a um preço melhor. E talvez também essa coisa do pagamento de serviços ambientais, que hoje é feito muito em relação à vegetação nativa, talvez isso passe a ser também em relação aos pomares produtivos, que isso não existe ainda. As poucas iniciativas que existem ainda são em relação às áreas naturais. Talvez no futuro isso venha a ser também para as áreas produtivas, e é um ganho a mais para o produtor. Além do preço ser um preço diferenciado na venda, ele também receba alguns recursos por ser um produtor com emissão menor de carbono. Certo. Lauro, então você tem como líder do projeto aí um grande desafio pela frente de mapear, né, desse projeto todo. E quanto tempo você acha que vocês vão levar para cruzar todas essas metodologias? Quanto tempo dura esse projeto? Nós temos um cronograma assim, bem enxuto, né? São 30 meses, né? O trabalho do José Roberto de Miranda vai ser um pouquinho mais longo, ele falou que tem que ter vários períodos de observação. O trabalho dele é praticamente 12 meses de campo, né? O do Ronquinho mais assim, como é direto, né? Talvez seja um pouco mais rápido, né? O de carbono nas áreas de conservação mais rápido ainda, porque a gente vai usar muitos dados indiretos, né? Então o projeto está estimado para 30 meses, né? Então a gente começou ele agora em março e vamos terminar ele praticamente lá em 2024, né? Eu queria fazer uma colocação bem interessante, Ângela, que é o seguinte, esse projeto, a gente buscou essa parceria com o Fundecitrus já há praticamente 2 anos, né? E na tentativa de buscar recursos, né, para poder a gente pôr nossa ideia em prática, né, entender um pouco mais, surgiu um edital na Inglaterra, que é a empresa que está financiando o projeto, né? Eu gostaria de destacar um pouco, a Innocent Drinks, né? Ela é sediada na Inglaterra e ela lançou, o ano passado, o edital. Foi quando a gente já estava com esse projeto já bem preparado, surgiu esse edital na Inglaterra e eles, qual era a ideia da empresa? De realmente fomentar boas práticas para os produtores rurais. Então, é um fundo de inovação para a agricultura, para os fazendeiros. A gente concorreu, né, fomos selecionados em torno de 50 projetos que foram submetidos ao edital. A gente foi selecionado, né? A ideia era muito bacana, né? Muito interessante, e é muito de encontro que eles queriam, ligado à mudança climática, né? Que é bem o tema que vocês também da Climatempo aí tem uma relação muito grande, né? Tá fazendo esses estudos aí de precipitação, temperatura, Sim. O que realmente vem acontecendo, né? Então, casou, né, a nossa vontade de fazer esse estudo, né? Dar uma qualificação um pouco melhor nessa questão ambiental, né? Das propriedades, com esse fundo inglês, né, da Innocent Drinks, né? Então, veio muito, assim, foi muito oportuno, né? E muito relacionado às mudanças climáticas, que é um assunto hoje em pauta mesmo aí nas discussões internacionais, né? A gente pode afirmar, então, Lauro, que esse projeto ele vai descobrir qual que é o sequestro do carbono dos laranjais, do cinturão, e quanto esse carbono está fixado no solo e nas árvores nativas que estão nessas áreas de preservação dentro das fazendas de citros também? Bom, Angela, são alguns passos que vão ser dados, né? O primeiro passo é a gente realmente determinar esse estoque de carbono, que ele é um pouco mais amplo, né? Então a gente tem que realmente determinar o estoque. Quando a gente já entra em sequestro, já é um pouco mais complexo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente não vamos assim, fazer esse cálculo do sequestro, porque é uma metodologia muito mais complexa para a gente estar avaliando. Primeiro, a gente vai dar só um diagnóstico de como que estão os estoques, né? Tanto na área de produção dos pomares, quanto nas áreas de conservação, nas áreas florestais. Mas já existem iniciativas, a gente já foi contactado, né, aqui a Embrapa Territorial, junto com o Fundecitrus, por outras Embrapas, outros setores, o governo federal também, o Ministério da Agricultura, eles querem fazer a pegada do carbono na citricultura. Aí sim nós vamos ter realmente esse detalhamento maior, que aí entra o sequestro. A gente vai ter que envolver mais pesquisadores, mais especialistas, para poder realmente fazer essa quantificação, porque o sequestro, quando a gente entra em sequestro, é um mundo um pouco mais complexo, né? No momento, o nosso projeto vai ficar só no primeiro passo, para subsidiar esses próximos projetos que podem vir aí no futuro. E essas propriedades rurais que vão participar desse projeto todo, todos ali da região ali de Brotas, Matão, Bebedouro, Porto Ferreira, Avaré, todas essas regiões de Itapetininga, Altinópolis, todas elas vão participar?
Exatamente. Eu não sei quantas regiões são, mas a gente estima-se em torno de 5 mil propriedades, né? E em torno de 600 mil hectares, aí, 200 mil hectares mais ou menos de áreas de conservação e 400 mil hectares mais ou menos de área de produção. Mas são aproximadamente 5 mil propriedades rurais que a gente vai estar avaliando, né? Tá certo. Bem, rapazes, eu acho que a gente concluiu aqui com sabedoria, né, o que a gente propôs aqui em trazer para o produtor rural, essas informações dessa pesquisa, desse projeto que vocês estão conduzindo. Eu desejo muito boa sorte para vocês nesse projeto. Espero que lá no final vocês retomem aqui para a gente, trazendo os resultados de cada parte do trabalho que vocês vão desenvolver. E eu parabenizo vocês por esse projeto, que eu acho que vai ajudar e colaborar muito com o citricultor brasileiro. Nós que agradecemos, Ângela, é um prazer aqui retornar aqui ao podcast de vocês aqui da Climatempo, né? Para trazer as novidades, né? A gente pode trazer realmente em partes, você trazer primeiro uma, quando sai já uma do forno a gente já traz, quando sai outra a gente já traz, então estamos à disposição de vocês aqui do podcast da Climatempo. Muito obrigado pelo convite. Ronquinho, você quer deixar uma mensagem final? Eu também agradeço pelo convite e parabenizo vocês por estar levando essas informações técnicas e científicas aos produtores rurais. José Roberto? Bem, eu queria agradecer a vocês, obviamente, porque vocês vão viabilizar, né, as pessoas de ter um pouquinho mais de informação sobre esse trabalho e sobre o que a Embrapa faz, né. A última mensagem que eu deixaria é realmente que a fauna silvestre ela é parte integrante do processo produtivo. É isso, entendeu? A fauna silvestre ela é parte integrante do processo produtivo. E os agricultores estão vendo isso dessa forma. Muito bem. Eu agradeço, então, o tempo de vocês aqui nesse episódio do podcast Agrotalk, novamente desejando sorte aí, bons resultados para esse projeto, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Até mais. Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.